Então, boa tarde a todos. E continuando do nosso último encontro, acho que foi aí que a gente parou, né? A gente demonstrou esse teorema de caracterização de continuidade por sequências, a ida e a volta, não foi isso? Beleza. Então agora eu quero, a partir desse teorema, fazer um comentário rápido que eu vou retornar aos dois exemplos que nós já vimos, que são daquelas funções seno de 1 sobre x e x seno de 1 sobre x, né, que eu falei que a primeira era descontínua no zero e que a segunda, apesar de ter aquela oscilação infinita, é contínua no zero. Todo mundo está lembrado disso, do que eu estou falando? Eu vou retornar rapidamente a esses exemplos, porque eles são exemplos também de aplicação desse teorema, né? Esse teorema, né, que eu estou projetando aí, né, a volta, mas a gente já demonstrou a ida. Esse teorema nos ajuda a entender também aqueles exemplos, para quem não entendeu totalmente ainda. Então, não estava projetando a ida, né, agora que eu vi. Enfim, esse exemplo 5 aí, né, que a gente já viu, só estou recapitulando, que é essa função aí, né, que eu falei, que era descontínua no x igual a zero. Na verdade, era muito descontínua, porque conforme eu vou fazendo x tender a zero, a gente observa que a variável y vai se acumulando em todo o intervalo menos 1, 1 no eixo das ordenadas. E é justamente isso que esse teorema nos ajuda a perceber, porque esse teorema ele diz o seguinte: para que a função seja contínua, é necessário o suficiente num ponto, né, no caso o ponto que eu vou focar é o x igual a zero, mas para que a função seja contínua nesse ponto é necessário o suficiente que qualquer função, qualquer sequência tendendo para aquele ponto do domínio seja levada pela função em uma sequência tendendo para a imagem daquele ponto no contradomínio. Beleza? Tranquilo? Então, o que a gente observa é o seguinte, né? A gente já tinha, quando a gente viu pela primeira vez, eu já tinha discutido que uma forma de perceber como essa função oscila é a gente buscar os zeros dessa função, né? Então, igualando ali a zero, a gente chega a essa conclusão aí, né? Que essa função vale zero em todos os valores de x igual a 1 sobre 2kπ com k pertencente a z. Em outras palavras, isso me diz que tem uma sequência desses AN aí, que é uma sequência no domínio, tendendo a zero, né, que é 1 sobre 2nπ, se eu pegar n pertencente a z, n pertencente a n, e as imagens dessa sequência são identicamente iguais a zero, em particular tendem a zero. Beleza? Mas, da mesma forma, a gente pode pegar essa sequência aí, que é onde a função vale 1, né? Então, eu simplesmente igualei o seno igual a 1, certo? Então, a gente chega à conclusão que o seno vale 1 nesses pontos aí, π sobre 2 sobre 2k mais 2kπ, que eu nem sei se está certo isso, tá, né? Onde é que seno vale 1? 90 graus, tá certo, não tá? Tá. Então, π sobre 2 mais 2kπ, onde o seno vale 1, que eu sou o rei de errar essas coisas. Enfim. Então, da mesma forma, eu posso construir uma sequência Bn, que também tende a zero, né? Porque quando eu colocar o valor de n aí tendendo a infinito, esse Bn vai tender a zero. Então, é uma sequência no domínio cujas imagens tendem a 1. São identicamente constantes igual a 1, né? Então, isso mostra, como consequência daquele teorema, que essa função não é contínua, porque eu tenho duas sequências diferentes no domínio, ambas tendendo a zero, mas cujas imagens tendem a valores diferentes. Então, isso mostra que não apenas essa função é descontínua, como também não tem nenhum valor ali que eu possa botar, né? Tipo assim, porque aqui eu defini o de zero igual a zero. Não tem nenhum outro valor que eu pudesse definir o de zero que tornasse essa função contínua. Tranquilo? Certo? Porque se eu tenho duas sequências, uma
a imagem tende a zero, outra a imagem tende a um, então não tem como ter um valor único que todas as sequências tendem para aquele, as imagens tendem para aquele valor. Alguma dúvida? Ficou claro isso? Certo? E, de forma mais geral, a gente pode mostrar o seguinte, que qualquer número alfa, tá errado ali, não é entre 0 e 1, é entre -1 e um intervalo fechado, tá? Bom, isso aqui está certo, não é que a afirmação não está errada, mas o que eu quero dizer é mais do que isso. Que qualquer número alfa que eu pegar no intervalo aqui, no eixo das ordenadas, entre -1 e 1 fechado, eu consigo uma sequência que tenda a zero, cuja imagem também está errado ali. No Fn de x não é tende a zero, é tende a alfa, tende aquele alfa. Beleza? Espera aí. Tranquilo? Como é que eu faço isso? Eu pego esse alfa. Eu pego um número alfa entre -1 e 1. Tranquilo? Certo? Aí eu pego o arcosseno daquele número alfa. Isso vai ser algum valor lá de um ângulo. Concorda? Aí, nesse valor, que foi igual quando que eu fiz com π sobre 2. Isso é uma generalização dessas duas coisas aqui que eu fiz. Tranquilo? Por exemplo, nesse último aqui seria para alfa igual a 1, no outro seria para alfa igual a 0. Tá? Então eu pego o arcosseno desse valor, que no caso do 0 é 0, né? E no caso do 1 é π sobre 2. Beleza? E somo 2nπ. Então isso vai gerar uma sequência que tende a 0 e cujas imagens tendem aquele alfa. Beleza? Tipo assim, se pegar alfa igual a raiz de 2 sobre 2, né? Que é, eu conheço o arcosseno, que é π sobre 4. Então, se eu pegar π sobre 4 mais 2nπ, isso é uma sequência, né? E 1 sobre isso, eu vou ter que esse xn tende a zero e o u de xn tende àquele valor de alfa. E nesse caso que eu falei agora, seria raiz de 2 sobre 2, né? Que eu peguei aquele exemplo bem bobo. Mas isso valeria para todo o número alfa, né? Entre -1 e 1, obviamente, que vai existir um seno. Alguém viajou nisso? Posso continuar? Ninguém quer perguntar nada? Certo? Então só aqui o intervalo é -1 a 1 fechado e esse f de xn no final é tendendo a alfa, não tendendo a zero. Bom, e o outro exemplo, que é esse aí, né? Também com a ajuda daquele teorema, a gente pode mostrar que essa função é contínua em zero. Por quê? Se eu pegar qualquer sequência tendendo a zero, no domínio, eu tenho que o yn, que é o f disso, também tende a zero no contradomínio. Porque esse yn vai ser xn vezes seno de 1 sobre x. Né? Na verdade, eu estou usando um teorema aqui para demonstrar essa aplicação que a gente não fez aqui, mas ele está na lista de exercício, se eu não me engano, que é o seguinte teorema. Quando a gente tem o produto de duas sequências e uma delas tende a zero e a outra é limitada, então esse produto tende a zero. Beleza? Acho que isso tem na lei de exercício, não tem? Então é isso que eu estou usando aqui, perceberam? Porque esse yn, né, se eu pegar xn, uma sequência que tende a zero, e calcular o yn correspondente, o que eu vou ter? Aqui também não é f, aqui é v, tá? Que eu estou jogando nessa função aqui, obviamente. Tranquilo? Então o que eu vou ter aqui? Esse yn vai ser xn vezes seno de 1 sobre xn, concorda? Agora, xn eu estou falando que tende a zero, e seno de 1 sobre xn é limitado, porque seno de qualquer coisa é limitado, beleza? Então, usando aquele teorema, eu concluo também, eu demonstro que a função é contínua. Caso restasse alguma dúvida. Tranquilo? Alguma pergunta?
Posso continuar? Certo? Ok, então agora a gente vai ver outro teorema que a demonstração dele, que é uma caracterização de continuidade por conjuntos abertos, tá? A demonstração dele também é bem sintática, tá? Então acho que eu posso até passar rápido nessa demonstração, né? Aquela termo sintático que eu estou usando é quando basicamente as demonstrações que usam só as definições, né? Então a demonstração dele, acho que eu vou passar meio rápido, vocês podem olhar depois, mas ele tem uma importância conceitual, tá? Pro que a gente vai falar nesse finalzinho da nossa análise 1, que é o seguinte: esse teorema está naquela vibe das propriedades topológicas que são que tem uma caracterização por meio de conjuntos abertos, né? Lembra que a gente falou de convergência de sequência? Lembra disso? Beleza? Convergência de sequência a gente também pode definir, até aquela, quando a gente estava discutindo topologia, né? Teve aquela discussão bem grande que era assim, tudo que a gente, tudo não, mas os principais conceitos que são definidos, que são formulados por meio de distância, tem uma formulação equivalente, né, por meio de abertos. Então isso nos diz que o conceito de aberto, se a gente pensa em topologia, né, como uma área, vamos dizer assim, na qual a ideia central é a ideia de proximidade, né, de vizinhança, né? Então isso me diz que tudo, que as principais ideias relacionadas à vizinhança podem ser formuladas por meio de abertos. Então isso mostra, assim, que o conceito de aberto é um conceito central em topologia, o que nos levou a aquele passo que a gente falou pra caramba daquilo, né? Aquela abstração de espaços métricos para espaços topológicos, etc. Até a gente falou as coisas que são teoremas num contexto mais específico se tornam definições num contexto mais genérico. Estão lembrados disso? Né? Porque são coisas que são uma equivalência, né? No contexto específico, elas são usadas como definições, então, no contexto mais genérico. Beleza? Então, aquela caracterização de convergência de sequência por meio de abertos que a gente viu como teorema, beleza? Em espaço topológico ela é uma definição. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu vou mostrar para vocês essa caracterização de funções contínuas por meio de conjuntos abertos, certo? Então, uma função, eu estou botando aí em R, né? Mas poderia ser em um espaço métrico isso também, tranquilo? Porque, como vocês vão ver, a demonstração desse teorema, embora eu tenha escrito só como R, ela só vai usar a definição de continuidade baseada na ideia de distância. Então, essa demonstração vale em qualquer espaço métrico, na verdade. Então, basicamente, a ideia é que uma função é contínua se e somente se a contraimagem de qualquer conjunto aberto é um conjunto aberto. Beleza? Então, repara, não é que ela leva abertos em abertos, ela traz abertos em abertos. É o contrário, a contraimagem de qualquer conjunto aberto é um conjunto aberto. Tá beleza? Certo? Então, que é isso que está escrito aí. Beleza? Ficou claro isso? Tá? Antes de seguir com só para, tipo assim, fixar um pouco mais as ideias, antes de seguir com a demonstração, eu vou passar meio batido, tá? Na demonstração. Depois vocês olhem e tirem dúvidas, que acho que entender o enunciado nesse caso é mais difícil que entender a demonstração. Mas antes de continuar falando disso, eu queria que vocês pensassem num exemplo, só para fixar as ideias. Como eu falei, o que eu estou dizendo aí, que uma função é contínua se e somente se a contraimagem de abertos é um aberto.
beleza? O f é menos 1, que é o que está escrito aí. Não é verdade que uma função contínua leva conjuntos abertos em conjuntos abertos. Então, quem consegue pensar num contra-exemplo disso? Depois eu vou explicar. A coisa delicada aí é esse aberto em D, tá? Eu quero explicar o que quer dizer esse aberto em D. Mas antes de eu explicar isso, quem sabe um exemplo um contra-exemplo que mostra que não é verdade essa afirmação, que uma função contínua transforma conjuntos abertos em conjuntos abertos? Vou falando logo que o exemplo é muito, assim, tem vários, mas alguns deles são muito conhecidos do ensino médio. Qual é a função, Ronald? Uma função Ronald já tinha constante. botado ali, sim, uma função constante, perfeito. Beleza? Tranquilo? Eu nem tinha pensado nessa, essa é mais fácil ainda que eu tinha pensado. Certo? Então, observem Por só. quê? Eu não Não, visualizei. por que o exemplo do Ronald? Por que funciona? Então, olha só, o Ronald está sugerindo essa função aí, f de R em R, né? Beleza? Eu só escrever aqui para... Isso aí faz diferença. Então, f de R em R é uma função constante, tranquilo? Então, se eu pegar qualquer conjunto aberto no domínio, quem é a imagem desse conjunto aberto? É unitário 1. Então, ela leva ela leva qualquer conjunto no unitário 1, em particular, qualquer conjunto aberto. Então, isso é um contra-exemplo de uma função contínua que não leva conjuntos abertos em conjuntos abertos. Agora, a contra-imagem certo? Porque repara só, se eu pegar agora um conjunto, agora vocês não tem que fazer o desenho também, tá? Que agora no quadro negro eu teria que estar fazendo desenho. Então, desenho gráfico dessa função, desenho os eixos das ordenadas abscissas. Então, o que eu falei agora, eu desenhei um conjunto aberto no eixo X. E esse conjunto aberto ele é transformado só no ponto unitário 1. Tá beleza? Certo? Agora, desenha um conjunto aberto no eixo Y, no eixo das ordenadas. Tá beleza? Desenha um conjunto aberto, pode ser um intervalo aberto mesmo, no eixo das ordenadas, só para entender. Então, tem duas possibilidades. Ou o ponto 1 no eixo vertical pertence a esse conjunto ou não. Se ele pertencer, a contra-imagem é a reta toda. Se ele não pertencer, a contra-imagem é vazio. Então, repara, a contra-imagem de um aberto é um aberto, mas a imagem não. Certo? Só estou vendo a Luísa balançar a cabeça. As outras pessoas, não sei se estão viajando ou Eu fiz um não. desenho, aí ficou mais fácil. Ah, tá. Eu estou vendo Pedro, Marcelo, Ronald e Geisa, mas a única que está balançando a cabeça afirmativamente é a Luísa. Eu fiz o desenho aqui, mas estou tentando... Vitor, você pode falar só da função, ainda trabalhando na mesma função anterior? É porque eu precisei ouvir uma outra coisa aqui e perdi o finalzinho. Qual? Desculpa. Essa aí, essa constante, né? Ah. Fala aí. Não, é essa, Marcelo, você está perguntando? Não, desse finalzinho, justamente para pensar nessa questão da contra-imagem ser um conjunto aberto. Então, fala você, Ronald. Por que a contra-imagem é um conjunto aberto? É que eu não ouvi da questão do outro exemplo. Do primeiro, tranquilo, o exemplo que o Ronald trouxe. Ficou claro. Não, esse finalzinho é que eu perdi do que você falou. Tá, mas é só um exemplo, tá? Quer dizer, é a mesma função, só que a gente tá falando da imagem... tá, beleza. Não, aí tudo bem. Só que a gente tá falando da imagem e da contra-imagem. Tá, tudo bem. Pô, Vitor, eu prefiro que você explique, que é meio ruim de explicar isso. Tá, não, já expliquei. Eu posso tentar explicar? Pode, por favor. Basicamente, o que o Vitor falou é que se a gente pegar qualquer conjunto aberto no eixo Y, né? Uhum. Na reta, a gente pode ter dois casos. Ou o conjunto vai ter o 1, ou o conjunto não vai ter o 1.
No caso em que o conjunto tem 1, a contra-imagem é a reta inteira e a reta é aberta. E no caso em que não tem, a contra-imagem é o vazio também é aberto. Por isso que a contra-imagem é sempre aberta. Exatamente. Beleza? Então é isso. O outro exemplo que eu tinha pensado, que é esse do Ronald, é mais trivial ainda que o meu, é tipo uma função tipo x2, ou módulo de x, por exemplo. Porque x2, repara, é uma função contínua, obviamente, né? Nossa função mais usada do mundo no ensino médio. Então a função x2, se você pegar, por exemplo, um conjunto aberto no domínio de -1 a 1 aberto, beleza? Visualizem aí, x2, função x2 ou módulo de x também vai dar no mesmo, que são ambas funções contínuas, e pega um intervalo aberto de -1 a 1 no domínio, beleza? Esse intervalo vai ser transformado em quem pela função? Vai ser transformado em fechado em 0, aberto em 1. Beleza? Então, mais uma vez, é uma função contínua que transforma um conjunto aberto num conjunto que não é aberto. Ficou claro esse exemplo? Qual é o intervalo que você está pegando? -1? -1 a 1, mas pode ser -1 a 1 aberto, no domínio. Mas pode ser qualquer intervalo aberto que contenha o 0, entendeu? Porque vai ter esse efeito. Fechado em 0 e aberto em 1. E aberto em 1, entendeu? Mas eu poderia pegar, sei lá, de -1 a 2, por exemplo. Ficaria fechado em 0 e aberto em 4. Entendeu? Se fosse x2, no caso. Entendeu? Beleza? Certo? Então, o que vale é que a função contínua traz, né? Quer dizer, a contra-imagem de um aberto é aberto. A imagem não necessariamente. Então, tem aquela definição que a gente viu em topologia também de homeomorfismo, que é uma função contínua que a inversa é contínua. Então, o homeomorfismo é o quê? É uma função que leva e traz abertos em abertos, porque ela é contínua e a inversa é contínua. Tranquilo? No caso, x2 não é nem invertível, né? Mas um homeomorfismo é uma função contínua inversível, que quer dizer, é uma função inversível que leva abertos e traz que leva abertos em abertos e traz abertos em abertos. Então, isso em topologia é importante por quê? Porque um homeomorfismo, isso mostra que um homeomorfismo preserva a estrutura topológica de dois conjuntos, certo? Porque ele vai levar os abertos de um lado nos abertos do outro. Então ele funciona de forma análoga que um isomorfismo funciona em álgebra. Porque um isomorfismo, ele leva as operações de um lado e as operações do outro. Em álgebra, em estruturas algébricas, o conceito básico são as operações. Então, um isomorfismo é aquilo que preserva as operações. Então, é aquilo que diz que as duas estruturas são algebricamente equivalentes. De forma análoga, um homeomorfismo, né, é uma objeção que diz que dois conjuntos têm exatamente conjuntos abertos correspondentes. Então, eles têm a mesma estrutura topológica. Beleza? Isso é só para... Né, aqui a gente está... Acho que é importante, nessa discussão que a gente está fazendo o tempo todo, relacionar com a escola básica e relacionar num contexto mais panorâmico da matemática acadêmica também, né? Assim. Então, estou fazendo isso. Algum comentário sobre isso? Vitor, eu estou com vergonha de fazer uma pergunta, porque eu andei perdendo mais aulas, mas eu lembro de eu ter me chocado lá, quando a gente ainda falava de topologia, a questão do infinito ser fechado. Tá, sim. Como e conjunto. Aí agora, isso. E aí agora, mas isso não implica... Quando se fala, entre aspas, aí que o infinito é fechado, né? Isso não está dizendo da reta real, né? Então...
Não, mas eu acho que não é bem isso, Luciano. Não é que o... Não, acho que não, assim, eu não sei bem. Talvez Por que eu estou fazendo essa pergunta? É porque, por conta desse exemplo que o Ronald colocou, de levar, por exemplo, da contraimagem do intervalo 1 menos epsilon, 1 mais epsilon, ser a reta toda. E a reta é aberta. Aí eu pensei, mas a reta é aberta, mas o infinito não é fechado? Eu fiquei... Não, a reta é aberta e fechada ao mesmo tempo. Entendi. Aí piorou. Tá bom. Em qualquer espaço topológico tem pelo menos 2 conjuntos que são abertos e fechados, que é o espaço todo e vazio. Então esse é o caso da reta, por exemplo, que é um espaço topológico. Mas o que você tem que se ligar é assim, é a definição de aberto e fechado em topologia. Essa definição, ela não bate exatamente com o uso dos termos aberto e fechado no contexto de intervalos, no caso de semi-aberto, que sei lá como é que chama isso. O que vale é o seguinte, um intervalo aberto dos dois lados é um conjunto aberto. Um intervalo fechado dos dois lados, né, tipo fechado em A, fechado em B, é um conjunto fechado. Agora, um intervalo aquele que é chamado às vezes de semi-aberto, que é fechado em A e aberto em B, por exemplo, ele não é nem aberto nem fechado. O que a gente falou é assim, eu só estou falando no caso de conjuntos limitados, de intervalos limitados. Agora, acho que talvez o que você esteja confundindo, Luciano, é assim, no caso de intervalos não limitados, se for fechado em A e aberto em infinito, isso é um conjunto fechado. Beleza? Tá claro falhou isso. Agora, desculpa. Fechado em aberto e mais infinito, falhou isso. Sua última palavra. Isso é um conjunto? Fechado. Entendeu? Da mesma forma que de menos infinito a mais infinito também vai ser. Só que aí Sim. Só que aí é a reta toda. Isso, exatamente. Então, mas por quê? Acho que aí é uma questão muito de notação. Porque essa notação que a gente usa de intervalo aberto, se a gente está considerando a reta, então infinito não é um elemento da reta, entendeu? Então por isso que eu nunca posso usar uma notação que seja fechado em infinito. Tranquilo? Certo? Então... E a questão dos pontos de acumulação, né? Fechado porque ele contém todos os pontos de acumulação. Isso, exatamente. Infinito não é um ponto de acumulação, porque infinito não é um elemento do espaço métrico, entendeu? Então, infinito, sempre eu vou ter que usar aquela notação de infinito. Que é aquela, se fosse, em vez de infinito, fosse de A até B. Que quer dizer a notação aberto em B? Quer dizer que B não pertence ao intervalo, certo? Então, a gente meio que imita essa notação para quando é até infinito, só que não é exatamente a mesma coisa, que no caso do infinito não é um número, assim como esse B. Então, nem está em questão ele pertencer ou não a um conjunto, entendeu? Desculpa aí, retroceder aí. Não, mas é importante, porque é tipo assim, Geide, eu já vou te passar a palavra, tá? Porque isso é importante, porque é um caso análogo ao seguinte, que a gente usa a mesma notação, a gente empresta uma notação, digamos assim, para duas situações que são conceitualmente diferentes. O caso análogo a isso é limite, né? Porque a gente usa a mesma notação, limite tendendo a A e limite tendendo a infinito. Mas isso são duas situações qualitativamente, conceitualmente diferentes. Porque um é convergir e o outro é divergir. Mas a gente usa a mesma notação. Então, a notação de intervalo é a mesma coisa. Então, esse intervalo aberto em B, intervalo, quer dizer que ele é limitado, quer dizer que B, então, um intervalo aberto em B, por exemplo, tipo assim, fechado em A e aberto em B. O que quer dizer? Quer dizer que B é o supremo desse conjunto, beleza? Certo? Agora, aberto infinito não quer dizer isso, que infinito não pode ser supremo de nada. Quer dizer, ao contrário,
quer dizer que aquele conjunto não tem um supremo. Tá claro isso? Ah, tá sim. Obrigada. Tá claro para todo mundo? Mais alguma pergunta? Geisa, então. Não, eu estava com dificuldade. Estava com dificuldade para entender, no caso, como achar a contra-imagem no gráfico, né? Ainda mais no gráfico de uma função constante. Aí, depois que eu entendi, se eu escolher um intervalo que não contém 1, eu quero achar quais valores de x que tem algum correspondente no gráfico naquele intervalo. Como aquele intervalo não tem nenhum ponto do gráfico, então é vazio. No caso, se eu escolho um intervalo que tem 1, todos os pontos encontram no 1. Então, qualquer valor da reta tem. Qualquer valor de x tem um correspondente. Mas, na hora, sim, eu entendi o que tinha sido falado, mas no gráfico eu não estava conseguindo fazer essa correspondência. Mas só depois que eu consegui entender. Isso, beleza. Graficamente, você pode pensar essa coisa de... você desenha um gráfico da função, tá? De R em R. Aí você pode pensar como é que você visualiza essa questão de quem leva em quem vem de quem. Você pode pensar em termos de projeções. Tipo assim, você desenha um conjunto, por exemplo, no domínio, aí você tipo levanta ele, projeta ele para cima no gráfico, entendeu? Aí isso corresponde, você pode colorir um pedaço do gráfico, beleza? E aí você pega esse pedaço e projeta no eixo das ordenadas. Então isso vai dar a imagem daquele conjunto. E ao contrário, a mesma coisa. Beleza? Sim, mas quando a gente tem um gráfico, né, uma reta, é mais fácil. Agora, quando a gente tem uma função constante, você não tem o que projetar para um lado e para o outro, né? Porque a projeção de um lado é só um ponto, e aí a projeção de baixo é a reta toda. Isso. Aí, quando eu entendi isso, que aí eu entendi os dois conjuntos. Beleza. Mas aí, justamente, a gente está tentando fazer isso que você falou, projetar um pedaço e fazer as duas projeções, só que não tem o que fazer. Exatamente. Constante. Mas isso é interessante, porque em certas situações de matemática, o caso mais trivial, às vezes, é o mais difícil de ver. Entendeu? Isso acontece algumas vezes, assim, algumas coisas. Enfim, só uma observação aqui. Bom, eu vou dar uma pulada na demonstração só por questão de tempo, tá? Porque eu acho que tem outras coisas mais importantes para a gente dar tempo de falar até a próxima aula. Para a gente fechar esse conteúdo. Mas só mais uma observação sobre esse teorema, é esse aberto em D. Quando esse aberto em D, o que eu quero dizer com isso é que eu estou considerando D como espaço métrico, entendeu? Então, D é um subconjunto da reta. Como eu já falei aqui, se eu tenho um espaço métrico, qualquer subconjunto desse espaço métrico pode ser considerado em si um espaço métrico também, porque ele tem a própria métrica original, a própria distância original definida. Tranquilo? Certo? Então, por exemplo, esse subconjunto D, que é o domínio da função, ele pode não ser a reta toda, certo? Mas eu vou olhar ele em si como um espaço métrico. Tranquilo? Então, os abertos em D não necessariamente são os abertos da reta. Por isso que eu estou dizendo, os abertos em D são aqueles que são interseção de D com um aberto da reta. Certo? Beleza? Então, por exemplo, se esse D aí for o conjunto, se for um intervalo fechado, por exemplo, vou colocar aqui 0, 1 fechado, faz de conta que D é igual a isso aí, certo? Então, o intervalo 0, meio, que está contido nesse 0, 1, é um aberto em D, porque ele é a interseção de D com o aberto da reta. Isso eu estou olhando D em si como um espaço métrico. Beleza? Essa observação. Bom, então, daqui a pouco, né, agora, são duas coisas que faltam para falar dessa matéria. A definição de limite, que a gente vai falar agora, e aqueles dois teoremas
que são o teorema do valor intermediário e o teorema de Weierstrass, que, como a gente já falou em topologia, eles são, assim, vamos dizer, casos particulares em R de duas propriedades que são muito mais gerais, que são a preservação da conexidade e a preservação da compacidade. Então, quando a gente falar disso, que vai ser na nossa última aula de análise 1, eu vou voltar a esse teorema, porque eu quero, nessa discussão, situar o teorema do valor intermediário e o teorema de Weierstrass nesse contexto topológico mais geral que a reta. Então, na verdade, esse PowerPoint já está disponível lá. Eu estou dando 2 caminhos, que eu acho isso uma coisa bacana. Eu estou dando 2 caminhos para demonstrar esses 2 teoremas. Um que vai do geral para o particular, que é R, e outro que é direto em R. Beleza? Enfim, mas depois a gente vai discutir isso. Bom, como eu falei, a demonstração é só usando as definições mesmo, tá? Então eu vou pular essa demonstração por opção mesmo, por questão de tempo. Mas vocês podem olhar lá, porque eu acho que realmente ela não é das coisas mais difíceis que a gente vai falar. Agora, então, essa função aí, eu vou deixar também para vocês pensarem para cair na prova. Tá? Eu tô talvez brincando, talvez não. Não é mentira, porque acho que inclusive tem resolvido essa questão na lista, se eu não me engano. Mas eu adoro essa função aí, por isso que eu vou ter a função real mais legal do mundo. Porque ela tem uma propriedade muito bizarra, certo? Então, que função é essa? É uma função que é 0 nos irracionais, tranquilo? Então, em qualquer irracional, ela é 0, certo? E nos racionais, como é que ela é definida? Eu pego um número racional e escrevo como fração irredutível, que é o que está escrito ali. E isso vai me dar um P sobre Q. Então, essa função vai associar esse P sobre Q a 1 sobre Q. Beleza? Então, por exemplo, f de 3/4 é 1/4, certo? Beleza? F de 2/4 é 1/2, né? Porque eu tenho que simplificar. Tranquilo? Então, nos racionais ela vai associar 1 sobre o denominador da fração irredutível correspondente. Alguma dúvida? Tá. Então, qual é a propriedade bizarra dessa função? Ela é descontínua. Tá errado de novo isso aí. É descontínua em quê? E ela é contínua nos irracionais. Tá? A primeira afirmação ali tá errada, tá? A primeira é descontínua em quê? E contínua nos irracionais. Então, essa função, essa que é a bizarrice, ela é contínua nos irracionais e descontínua nos racionais. Beleza? Certo? Eu acho que isso quebra muito aquela imagem que a gente tem de função contínua, como uma coisa suave, né? Assim. Então, uma função, ela pode ser contínua, né? Continuidade, a princípio, é uma propriedade definida pontualmente, né? Então, ela é contínua em todos os números irracionais, certo? Que é um conjunto denso, tranquilo? Então, mas ela é descontínua nos racionais, que também é um conjunto denso, certo? Então, por isso que eu acho essa função muito legal. Eu vou dar uma pista de como a gente demonstra isso.
primeiro passo para demonstrar... o Hugo leu a minha mente. O gráfico é maneiro. O primeiro passo para demonstrar é tentar visualizar como é que é o gráfico. Como é que você, Hugo, como é que você visualizou esse gráfico aí? Quer falar, Hugo? Conhecer pessoalmente, não é porque o pessoal ama Jesus, né? Eu nunca vi ninguém dizer que viu Jesus, mas ama Jesus, né? Mas não é algo assim, ele está falando, eu pensei com vários triângulos. Tem um aspecto assim, de fato, eu sempre penso esse gráfico como um orvalho, que é como se fosse uma coisa caindo, porque na verdade, pensa bem, esse gráfico, ele é formado por um monte de pontos assim, e esses pontos eles vão ficando mais concentrados perto do zero, tranquilo? Tá? Porque, veja bem, onde é que essa função tem a ver, Hugo, isso aí sim. Onde é que essa função vale zero? Em todos os irracionais. Concorda? Beleza? Depois, onde é que essa função vale meio? Por exemplo, quais são aliás, onde é que essa função vale 1? Onde é que essa função vale 1? Os inteiros. Os inteiros, exatamente. Porque os inteiros é denominador 1. Beleza? Então imagina só, 0 nos irracionais, 1 nos inteiros. Aí no meio disso, onde é que essa função vale meio? Onde é que essa função vale meio? Em quais pontos? 1 meio, qual mais? Fala aí. 3,5, 5,5. Exatamente. 7 meio, Todos os primos, todos os ímpares. Todos os ímpares, né? E negativo também, tá? Agora, então, onde essa função vale 1/3? Agora, 1/3, 2/3, calma que me perdi. Todos os números com 1 e 2, módulo 3. Isso. 1/3, 2/3, 4/3, beleza? Não é isso? Enfim, e assim por diante. Aí, onde é que ela vale? Vou aumentar agora. Onde é que ela vale 1/10? Ela vale 1/10 em número, em valores que estão mais perto um do outro. Estão percebendo isso? Porque ela vai valer... vai valer 1/10 em 1/10, 3/10, depois o que mais? 7/10. Então, números que vão ficando mais apertadinhos. Então, o gráfico dessa função tem uma cara que, quanto mais perto de zero, os pontos que formam esse gráfico vão ficando mais concentrados. Porque as frações com denominador n, quanto maior esse n, mais perto uma das outras elas estão. É claro que algumas já foram eliminadas, porque algumas já foram simplificadas e os denominadores diminuíram. Beleza? Mas, de forma geral, ela vai ter essa cara. Certo? Quanto mais você aumenta o n, você aumenta o denominador. Se você aumenta o denominador, esse 1/n vai ficando menor. E as frações com aquele denominador vão ficando mais próximas. Então, quanto mais eu vou chegando perto de zero, mais concentrado esse gráfico vai ficando. Beleza? Deu para ter uma visualização? Essa aí, mesmo com quadro negro, é difícil de desenhar, mas eu recomendo que vocês tentem desenhar no papel também. Alguém quer falar alguma coisa? Quando você fala quanto mais perto do zero, é o zero do x, né? Do eixo x. Não, é o zero do eixo y. Porque eu estou pegando as contra-imagens, entendeu? Então, eu estou pegando... Pablo está perguntando como demonstraria. Não tem muito o que demonstrar, é só fazer a conta mesmo direto. Olha só, quem são as imagens dessas funções, dessa função? As imagens são ou o zero, que é a imagem dos irracionais, beleza?
e os pontos na forma 1 sobre n com n pertencente a n. Certo? Tranquilo? Então, marquem esses pontos no eixo das ordenadas, no eixo dos y. Tranquilo? Então, essa função, ela só assume esses valores que eu acabei de falar, que são o 0 e os valores na forma 1 sobre n, com n pertencente a n. Beleza? Até aí, ok? Luciana, Pablo. Ok. Tá. Então, no eixo vertical, onde é que ela vale 1? Nos naturais. Onde é que ela vale meio? No 1 meio, 3 meios, 5 meios. Até aí nada emocionante aconteceu. Agora, onde é que ela vale 1/3? Ela vale 1/3 em 1/3, 2/3, certo? Depois, 4/3, 5/3 nos ímpares. Tranquilo? Então, repara que nessa passagem do 1 meio para 1/3, que eu estou baixando, eu estou me aproximando do 0 verticalmente, os valores de x, onde a função vale 1/3, já estão mais perto um dos outros. Tranquilo? Do que 1 meio, porque a distância onde a função vale meio é de uma unidade. E a distância onde a função vale 1/3 é menor. Não é uma distância constante, igual para todos os pontos, mas eles vão ficando mais próximos. Beleza? Beleza. Aí pensa, 1/4, 1/5, né? Onde é que a função vale 1/5? Em que valores de x eu tenho y igual a 1/5? Eu vou ter 1/5, 2/5, 3/5. Beleza? Então, repara que eles estão ficando cada vez mais perto. Porque a distância entre eles também na horizontal é 1 sobre n, a menos daqueles que já foram eliminados, já foram simplificados, então já foram contemplados anteriormente. Tipo assim, o 2/4 não entra no 1/4, porque ele já entrou no 1 meio. Certo? Então essa é a primeira pista. Agora, como é que eu mostro que essa função é contínua nos irracionais? A ideia é o seguinte, isso tem demonstrado na folha, tenho quase certeza, se não tiver eu boto lá depois. Mas qual é a ideia? Pega um número irracional x0 qualquer, pertencente aos irracionais, tá? Certo? Mostrar que ela é descontínua nos racionais é mais fácil que mostrar que ela é contínua nos irracionais. Então pega um x0 irracional. Quem é a imagem desse x0? Por essa função aí. Até botei psi, né? Porque é uma coisa assim de... É 0. É 0, isso. Essa letra grega que eu escolhi aí é psi, tá? Que é uma coisa assim... psicodélica, eu acho, essa função. Por isso que eu escolhi essa letra. Então, é 0. Beleza? Então, psi de x0 é 0. Tranquilo? Certo? Então, para mostrar que essa função é contínua nesse número irracional x0, eu tenho que pegar uma bola de raio epsilon em torno do 0, certo? No eixo vertical. E tentar encontrar um delta que caia dentro dessa bola de raio epsilon, certo? A pista para fazer isso é desenhar essa bola de raio epsilon, desenha o x0, desenha essa bola de raio epsilon em torno do 0 no eixo vertical. E você tentar pensar quem são os pontos que ficam fora dessa bola, certo? Os pontos que ficam fora, então a questão é a seguinte, os pontos que ficam fora dessa bola, no eixo vertical, é um conjunto finito. Por que é um conjunto finito? Faz de conta que eu peguei a bola de raio epsilon no eixo vertical igual a 0,1, por exemplo. Certo?
Quem são os pontos que ficam fora da bola de raio 0,1? São os denominadores até 1/9, concorda? Né, que vai ser 1, 1/2, 1/3, 1/4, até 1/9. Quando passar de 1 até 1/10, né? Se eu pegar essa bola aberta. Quando passar de 1/10, vai cair tudo dentro da bola. Beleza? Então, fora dessa bola de raio Epsilon, eu tenho um conjunto finito de imagens. Tá? Cada conjunto finito desse de imagens corresponde a um conjunto discreto no domínio. Que, por exemplo, 1/3, que está fora dessa bola, corresponde a quem? Corresponde a, como a gente já falou, corresponde no eixo horizontal. Corresponde a 1/3, 2/3, 4/3, 5/3. Beleza? Tranquilo? Então, cada um deles corresponde a um conjunto discreto no domínio. Se corresponde a um conjunto discreto, a união deles também é um conjunto discreto, então eu posso pegar o último que vem antes do x0 e o primeiro que vem depois do x0. Qualquer bola de raio delta que dentro disso, que isole esses pontos, vai cair dentro da bola de raio epsilon. A ideia da demonstração é essa. Mas eu vou deixar vocês pensarem um pouco. Tá? Porque tá gravado, vocês podem ouvir isso. Na verdade, só recapitulando, pega a bola de raio epsilon. Eu vou pensar quem fica fora dessa bola. Quem fica fora dessa bola, no domínio, eu concluo que é um conjunto discreto. É um conjunto de frações com denominadores específicos. Certo? Que é tipo assim, 1/3, 2/3, ou 1/5, 2/5, 5/5 não, 4/5, etc. Eu tenho um x0 fixado, que é um número irracional. Se é um número irracional e eu tenho um conjunto discreto de números racionais, eu posso escolher o último que vem antes de x0 e o primeiro que vem depois de x0. Aí eu pego um raio delta menor do que isso. Então, com isso, eu garanto que ninguém dentro desse raio delta vai pegar um elemento desse conjunto. Então, ninguém dentro desse raio delta vai cair fora da bola de raio epsilon. É isso. Qual é o meme de Nazaré? Eu não sei. É que fica cheio de cálculos matemáticos assim, eu fico pensando, não tá entendendo nada, maluco. Mas por que é Nazaré? Sei lá, é engraçado. Depois eu te mostro lá no grupo. Não, mas Nazaré é o quê? É aquela Nazaré... Era uma personagem de uma novela antiga que sim, cara. Já sei. Tá, pensei que era... Não, já me liguei. Eu pensei que era Nazaré, Nossa Senhora. Ou alguma coisa assim. Já sei qual é esse meme, então. Enfim, mas eu vou deixar, por enquanto, para vocês pensarem um pouco mais sobre isso. E, como eu falei, vocês podem ouvir a gravação de novo e isso tem resolvido lá. Eu vou confirmar se tem, tenho quase certeza que tem. Se não tiver, eu vou botar lá. Mas tentem ouvir a gravação e ler, porque eu acho esse exemplo bem bacana, porque ele é meio psicodélico mesmo, como eu falei. Certo? Enfim, agora vamos falar na definição de limite, né? Eu botei esse limite, que porque tem vários sentidos de limite. Tranquilo? Porque a gente fala em cálculo, por exemplo, de vários limites, né? A gente fala de limite finito, limite no infinito e limite infinito, e combinações dessas coisas. Tá, beleza? Certo? Então a gente vai falar sobre isso agora e eu quero fazer algumas comparações com a definição de continuidade. Posso continuar ou tem algum comentário ainda sobre a meme de Nazaré? Eu adoro essa Nazaré, eu odeio novela, né? Mas essa personagem Nazaré eu acho incrível. Os memes dela são os melhores, professor. Eu também acho, aquela cara dela. Porque a Renata Eu botei até numa aula que eu estava dando minha esposa, né, de química, para fazer uma postagem, né, sobre concentração. Aí eu fui lá e coloquei. Cara, os alunos amam. Eu também gosto. Porque a Renata Sorra é muito boa, né? Aquelas caras que ela fazia de Nazaré eram muito bacanas.
E chama atenção, né, pro aluno no conceito. Né? Sim. Então, mas posso continuar? Falar de limite agora, então? De boa. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Tá. Então, eu estou chamando essa parte de outras letras com a mesma melodia, né? Porque aquela melodia que a gente já ouviu várias vezes aqui, que tá na definição de continuidade, né? Que é aquele ritmo para todo epsilon existe delta. A gente já discutiu bastante isso, em particular naquele exercício que mostrava por que tem que ser esse o ritmo, né? Quando a gente trocava epsilon por delta, por que aquilo não dá certo, né? Não dá certo, leia-se, não descreve a ideia, não descreve formalmente a ideia que a gente quer descrever, tá? Então a gente tem várias definições que têm esse mesmo ritmo, tem essa mesma melodia do para todo epsilon existe delta. Só que tem outras letras porque eles querem dizer outras coisas. Então essa é a maneira que eu estou pensando nisso. Então, essa aí é a definição de limite, beleza? Eu vou agora comparar com essa definição de limite com a definição de continuidade. Vocês vão ver que ela é bem parecida, que elas são bem parecidas, mas o que eu quero destacar não são as semelhanças, são as diferenças. Ou seja, quais são os pontos fundamentais e justamente essas diferenças que destacam para a gente o que uma quer dizer e o que a outra quer dizer, né? Então a gente tem aí limite com x0, com x tendendo a x0 de f de x igual a esse a é um número real, né? Então aí eu tenho o caso no qual tanto x0, que é o ponto no qual eu calculo o limite, quanto o a, que é o valor do limite, são ambos números reais. Tá beleza? Certo? Então, essa definição, ela vai me dizer o seguinte, que para todo epsilon existe delta, né, tal que x pertencente a d e 0 menos x0 menor do que delta implica f de x menos a menor do que epsilon. Então, é bem parecida com a definição de continuidade. Tranquilo? Agora, quais são as diferenças? Eu assinalei aqui. Então, repara só. Algumas diferenças importantes. Na definição de continuidade, que está abaixo, eu tenho que o ponto x0 pertencente a... o ponto x0 no qual eu vou verificar se a função é ou não contínua tem que ser necessariamente um elemento do domínio, certo? No caso da definição de limite, o ponto no qual eu vou calcular o limite, ou seja, eu vou determinar se o limite existe ou não, e caso exista, calcular, ele é um ponto pertencente a D', né? O que é esse D'? É o conjunto dos pontos de acumulação. Então, ele é um ponto de acumulação do domínio, tá? Ou seja, ele pode, no caso de continuidade, não faz sentido, como a gente já falou bastante, perguntar se a função é ou não contínua num ponto que não pertence ao domínio. Só faz sentido falar que a função é ou não contínua num elemento do domínio. Limite, não. Eu posso calcular o limite num ponto que não pertence ao domínio, mas seja de acumulação. Então, por isso que eu calculo o limite, por exemplo, limite com x tendendo a zero pela direita de 1 sobre x. Isso faz sentido, certo? Porque esse zero é um ponto de acumulação do domínio de 1 sobre x. Mas não faz sentido eu perguntar se a função 1 sobre x é ou não contínua em zero, porque ele não pertence ao domínio. Beleza? No slide a seguir, eu coloquei alguns exemplos para ilustrar isso. Então, alguma pergunta sobre essa diferença? Então, olha só, a outra diferença que é importante é que abaixo, eu estou continuando assumindo que todo mundo está na boa, tá? Posso continuar. Tá, a outra
diferença é que na definição de continuidade abaixo, eu tenho x menos x0 menor do que delta. Né? Então, eu tenho a distância de x menor do que delta. Na definição de limite acima, que está escrito acima, em lugar disso, eu escrevi 0 menor do que x, menor do que x0, menor do que delta. Certo? O que essa desigualdade aqui quer dizer? Isso aí nada mais é que uma forma econômica, né, abreviada, de escrever x menos x0 menor do que delta e x diferente de x0. Beleza? Isso é simplesmente escrever de uma forma compacta isso aí. Porque esse 0 menor que, como está em módulo, isso só vai... O único ponto que isso vai excluir é o próprio x0. Beleza? Porque está em módulo. Tranquilo? Certo? Então, o que isso quer dizer é que pro limite é indiferente o que acontece no ponto. Tá legal? Certo? Então, o limite não olha para o ponto x0, ele olha para quem está perto do ponto x0. Tá beleza? Certo? Então, não importa. Se eu tiver, que é o que vai aparecer no slide a seguir, vai ficar mais claro, mas desenhar o gráfico. Se eu vou calcular o limite no ponto x0, se no gráfico esse ponto x0 tem uma bolinha aberta ou não, entendeu? O limite não enxerga isso. Ele não está nem aí para isso. Ele quer olhar o que acontece perto do ponto. Certo? E a outra diferença que tem a ver com essa é que no caso da definição de continuidade, que eu tenho aqui é o valor da função. No caso da definição de limite, eu tenho um A, que não necessariamente é o valor da função, mesmo porque a função pode nem existir nesse ponto x0. Né? Então nem faria sentido colocar f de x0 ali. Beleza? Então, continuidade, então quais são essas letras que são diferentes? Porque continuidade, ela quer ver se a função rasga ou não. Né? Ela quer ver se a função leva pontos próximos em pontos próximos. E limite quer ver a tendência. Né? Quer ver da onde a função se aproxima, né? Quando os valores da variável independente se aproximam daquele x0. Independente desse x0 estar ou não no domínio e independente desse valor A do qual a função vai se aproximar estar ou não na imagem também. Certo? Beleza? Então, vou botar alguns exemplos que vão iluminar isso. Então, esse primeiro exemplo aí, né? São exemplos bem bobinhos, mas é só para ilustrar que eu estou colocando essa função com domínio de menos 2 a 3 e fixando o ponto x0 igual a 1, certo? Então, no caso, eu tenho que esse ponto x0 igual a 1, ele pertence tanto ao domínio, pertence a D, como ele é um ponto de acumulação. Então, f está definido e é contínuo no ponto x0. Nesse caso, né, eu tenho que esse A, que é o valor do limite da função, coincide... Aliás, é o valor do limite da função no ponto coincide com o valor da função no ponto. Certo? Alguma dúvida? Beleza? Agora, um outro exemplo, que é esse aí. Entenderam o que eu fiz ali? Eu botei uma bolinha aberta, e só que no GeoGebra eu não consigo desenhar legal essa bolinha aberta, porque o gráfico passa no meio dela, mas abstrai disso, faz de conta que é uma bolinha aberta, tá? Uma bolinha aberta, se fosse no LaTeX ficaria mais bonito. Mas enfim. E eu estou colocando o valor da função A, um ponto lá em cima. Tá? Então, uma função que tem uma bolinha aberta tem um valor diferente definido nesse ponto. Então, esse ponto, no caso, da mesma forma que no exemplo anterior, esse ponto x0 é um ponto que está no domínio da função e é um ponto de acumulação.
Então, a função está definida, mas não é contínua. Beleza? Então, nesse caso, o limite da função no ponto, que é A, não coincide com o valor da função no ponto. Certo? E um terceiro exemplo, que é esse aí, ó. Que é o exemplo... Eita, peraí. Deu spoiler. Olhem para aquele terceiro ali, tá? Antes de eu falar do quarto. Esse terceiro, ele é um exemplo no qual esse ponto 1, esse ponto x0 igual a 1, não pertence ao domínio da função. Beleza? Porém, ele é ponto de acumulação. Certo? Beleza? Então, nesse caso aí, f não está definido em x0. Então, repare que no primeiro exemplo, eu estou dizendo, né, nesse primeiro aqui, que f é contínua. No segundo, f não é contínua. No terceiro, ela não é nem contínua nem descontínua, não está nem definida. Então, não faz nem sentido perguntar se ela é contínua ou descontínua. E nos três casos, o comportamento, o resultado do limite é o mesmo. Tá beleza? Certo? Por quê? Como eu falei, o limite é indiferente do que acontece no ponto. Ele não enxerga o que acontece no ponto. Então, por isso que eu escrevo a desigualdade daquela maneira. Tranquilo? Tá? Certo? Então, basicamente, esses três primeiros exemplos aí, a moral da história é destacar três situações, três comportamentos diferentes com respeito à continuidade, que os três correspondem ao mesmo comportamento com respeito ao limite. E, finalmente, esse último exemplo aí, que está errado ali também, que o domínio da função não é aquilo, né? O domínio da função seria de menos 2 a 0, certo? União 1, união de 2 a 3. Então, o domínio da função, tipo, é um intervalo, tem um ponto 1 no meio. Beleza? Certo? Então, nesse quarto exemplo aí, a função está definida e é contínua em x0. Certo? Porque, ao contrário, no terceiro, eu tinha que esse x0 não pertence ao domínio, mas é ponto de acumulação. Então, ele não pertence a D, mas pertence a D'. Nesse quarto exemplo, ele pertence a D, mas não pertence a D'. Tranquilo? Então, ele está no domínio, mas não é ponto de acumulação. Então, a função é contínua, porque ele é um ponto isolado. Lembra que a gente falou aquele exemplo de N? Quando tem um ponto isolado, eu posso definir o que eu quiser, que ela vai ser contínua. Então, ela é contínua no ponto. Mas não faz sentido calcular o limite. Não faz sentido nem perguntar o limite, porque ele não é ponto de acumulação. Certo? Então, no exemplo 3, o ponto não pertence a D, mas pertence a D'. Então, eu posso calcular o limite, mas não posso perguntar se ela é contínua. No quarto exemplo, ele pertence a D, mas não pertence a D'. Então, eu posso perguntar se ela é contínua, mas não posso calcular o limite. Certo? Ficou claro isso? Vitor, no caso dessa última função, qual o valor da função entre 0 e 1 e entre 1 e 2? Não tem, é porque o domínio está escrito errado aqui embaixo. Ah, tá. É porque o erro aqui está no domínio. O domínio dessa função é de menos 2 a 0, domínio, tá? Olha aí. União com ponto x0, que é o 1. E união com 2. Tá. Exatamente, isso aqui eu esqueci de mudar. Eu copiei, colei e esqueci de mudar. Eu não estou enxergando. Eu ia pedir para você ampliar o desenho, que eu falei, eu não estou enxergando, não. Não, é que eu copiei, colei ali e esqueci de mudar. Beleza? Depois eu conserto e boto lá, como sempre. Tranquilo? Ficou claro isso? Certo?
Bom, então isso nos leva a mais um mito do cálculo 1, que é esse aí. Uma função é contínua em um ponto, se o limite existe, é igual ao valor da função no ponto. Tipo assim, mais uma vez, eu fiquei pensando muito também na nossa conversa anterior, quando eu falei o outro mito do cálculo 1, né, que até o Linder falou várias coisas com relação à ideia de intuição, né, na verdade. Então, eu acho que, na verdade, o que vale é isso aí, né? Bom, isso aí mais ou menos eu já falei, né? O conceito de continuidade, ele quer falar sobre a função rasgar ou não na vizinhança do ponto x0, isto é, se a função leva ou não pontos próximos de x0 em pontos próximos de f de x0, que eu falei isso agora há pouco. O conceito de limite fala sobre de onde a função se aproxima ou não na vizinhança de x0, na vizinhança de um ponto de acumulação x0, que não precisa estar no domínio, beleza? Então, por isso que eu estou falando que é a mesma, que é uma melodia parecida com letras diferentes, porque eles falam coisas diferentes. Essas coisas diferentes, sob certas condições, podem coincidir. Quando é que elas coincidem? É no caso do exemplo 1 e do exemplo 2 do slide anterior, que é quando o ponto é, ao mesmo tempo, elemento do domínio e ponto de acumulação. Certo? Porque, pela definição de pontos de acumulação, ele pode pertencer ao conjunto e não ser ponto de acumulação, ou ser ponto de acumulação e não pertencer ao conjunto. Tá? Então, na verdade, esse mito que está escrito aí em cima é uma forma simplificada de escrever esse teorema, que é o seguinte: isso que está escrito ali é verdade apenas nos casos em que a gente acrescenta essa hipótese que está aí, ó. x0 pertence a D interseção D'. Então, x0 é, ao mesmo tempo, um elemento do domínio e um elemento e um ponto de acumulação. Aí, beleza, isso é verdade. Tranquilo? Certo? Ficou claro isso? E agora eu quero falar um pouco dessa ideia de intuição, mas do ponto de vista matemático formal. A única ressalva em relação àquele mito que eu escrevi lá na primeira linha é isso, é que para eu afirmar isso, eu tenho que incluir essa hipótese, x0 pertence a D interseção D'. Tá? Alguma pergunta sobre isso? E basicamente pode valer uma coisa sem valer a outra. Tá legal? Alguém abriu o microfone aí? Ronald. Não, o que você falou agora que pode valer alguma coisa sem valer a outra, eu acho que a origem desses mitos é uma ideia que às vezes os livros de cálculo passam, que é errado, de que a continuidade é um caso particular de limite. E não é isso. E aí gera um problema maior para os alunos de matemática, depois que vão fazer a análise, porque precisa desconstruir. Aí, por um lado, né, chega em análise achando que a função discreta é descontínua, e por outro que a função sobre x ela exatamente é descontínua, sendo que são funções contínuas. Isso. Mas assim, nos livros de cálculo tem vários problemas, eu acho, desde o início até o final, né? Exatamente. Isso aí. É exatamente, Ronald, exatamente é esse o caso. Agora, mais mitos em análise 2, tá? Que quando a gente fala de derivada, tem muita... E integral também, tem muita coisa que eu gosto de discutir. Mas, enfim, mas o que eu acho que é importante dizer aqui é, primeiro, a minha crítica com relação à forma como essa frase é usada, eu não estou defendendo que a gente não possa usar essa frase. Mas o que eu estou defendendo é que a gente não deve usar em cálculo 1 de uma forma como se isso contemplasse todos os casos, digamos. Certo? E a crítica que eu estou fazendo a isso não é a falta de formalismo.
Porque, na verdade, essa afirmação, ela tem esse pequeno problema formal. Qual é o problema formal? Para que ela seja verdadeira, eu preciso acrescentar uma hipótese, que é x0 pertencente a D interseção D', que em geral é omitida. Certo? Então, ela tem esse problema formal, mas a minha crítica não é a falta de formalismo. A minha crítica é que, dependendo da forma como essa frase é usada em cálculo 1, a gente abdica de provocar um tensionamento entre intuição e surpresa. Quando a gente abdica, então não é que a gente não possa usar a intuição, né? Essa frase, ela ajuda, ela é intuitiva, certo? Mas a gente não pode usar, eu defendo, né? Eu acredito que a gente não deve usar intuição quando a intuição vira macete, né? E eu acho que a forma como essa frase é usada, ela tem por trás dela uma intencionalidade de poupar as pessoas, os alunos, né? Tipo, não promover o contato dos alunos com esses casos que são mais bizarros. Então, recai naquilo que eu falei antes, né? Assim, a gente tem, em muitos casos, um ensino de matemática que privilegia os casos mais bem comportados, né? E com isso, é um ensino de matemática que poupa, que tem essa intencionalidade de poupar os alunos da surpresa, tá? Então, assim como aquele outro mito que eu falei, acho que na aula passada, não é que a gente não possa usar isso, é o lugar onde essa frase fica no cálculo 1, né? O outro que era aquela coisa de função contínua, tirar o lápis do papel, tá beleza? Então acho que a gente pode usar isso, mas a gente precisa também apontar as situações onde isso fura, né? Onde isso não ajuda, tá certo? É isso que eu estou falando. Então um ensino de matemática que explore o tensionamento entre intuição e surpresa, né? E com isso promova uma visão problematizada de matemática. Beleza? Que bom que gravou, que eu já posso escrever isso no próximo artigo. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Nem Linder? Não é possível. Eu não quero falar nada. Não, foi mal. Tem um evento agora, eu vou ter que sair, inclusive. Ah, tá. Eu tava olhando aqui o negócio do evento, foi mal. Me perdoa, por favor. Tá, vou pensar. Tá, mas eu vou ter que sair, desculpa. Tá. Inclusive agora mesmo vai começar. Valeu, até quinta, beijo. Então, alguém quer falar alguma coisa? Ficou claro isso que eu falei? O outro exemplo também naquele movimento de fazer propaganda de análise 2, o outro coisa aí eu vou falar muito disso, que é aquilo que a gente fala, que é a derivada da inclinação da reta tangente, certo? Então, não é que isso não seja verdade. Isso tem um problema formal também, do jeito porque isso não pode ser uma definição de derivada, mas a crítica é que isso é usado de uma forma que é restritiva, tá? Então não é que não possa usar a representação geométrica de derivada como reta tangente, mas derivada é muito mais do que a inclinação da reta tangente. Então, mais ou menos, a crítica é essa. Beleza? Show. Mais alguém? Não, eu ia falar isso, que às vezes as pessoas ensinam algumas coisas como decoreba, e aí simplesmente... você estava comentando, sim, não tem muito a ver, mas eu lembrei, assim, que o professor de EDO, ele ensinou todas as EDOs, ele não ensinou nenhuma fórmula. A gente toda vez resolvia todas as EDOs fazendo todo aquele passo a passo. Depois, quando eu fui dar aula de EDO, que eu vi em livros, que eu vi em outras coisas,
que tipo, se a EDO é desse tipo, já faz essa integral pronta. E aí, eu vi assim, gente, mas de onde, por que estava fazendo todo o passo a passo? Porque para mim não fazia sentido pegar uma coisa já pronta que você teve, e aí eu ensinava para meus alunos, eu falei assim, olha só, vocês vão encontrar no livro essa fórmula pronta, mas você é bom de decorar, o tempo que você vai perder para fazer essa chegar aqui é mais garantido de você ter certeza que você vai acertar do que ficar buscando uma fórmula pronta e ficar decorando para cada um tipo de EDO uma fórmula específica, aí fica parecendo uma matéria louca, fica parecendo uma matéria caixinha de... Exatamente. E aí não faz sentido nenhum, mas um monte de coisas prontas e regras específicas. E essas coisas prontas e regras, elas têm uma intencionalidade como se fosse assim, de fornecer atalhos, sabe, para as pessoas. Tipo assim, e esses atalhos, eles têm uma coisa que assim, você não precisa pensar muito não, tá? Esquece, é isso aqui. Né? Por isso que os alunos de ensino médio têm essa demanda, porque eles têm contato com esse tipo de ensino de matemática desde o 6º ano, sei lá, desde algum momento. Entendeu? Tipo assim, fala lá o que é para fazer. Então, eu acho que um lugar para desconstruir isso é na licenciatura. Beleza? Então, a minha crítica é essa, que esses coisas têm um caráter, eles assumem um caráter de atalho. Não precisa se preocupar com nada, é só fazer isso aqui. Tá, deu. Depois tem pessoa, fala. Reforçar o que a Geisa falou, porque eu achei ótimo, que assim, a DO, sendo bem sincero, assim, tá gravado aqui, mas que fique gravado, né? Que se escutarem, que escutem. EDO da FRJ, da maneira que é posta, é melhor não ter. Porque, literalmente, a gente tem que fazer EDO para uma equivalência que não faz nenhum sentido na minha cabeça até agora, porque não sei porque que eu tive EDO. É uma prova que você literalmente decora o que você tem que fazer. Literalmente, eu gastei meu tempo tendo que decorar coisa que eu não lembrava assim que eu pisei para fora da prova. E tem muito esse aspecto do que você estava falando de... Quantas vezes? Eu acho que, assim, todo mundo talvez tenha escutado isso. A gente vai com uma boa vontade tentar explicar um conteúdo que não seja um atalho para construir um conhecimento e escuta o seguinte, em especial se o aluno já viu aquilo antes. Mas você complica muito. Ou por que você não você falou complica logo, né? tanto para chegar nesse ponto se o professor tal ensinou assim? Olha que ranço dessa frase. Porque eu também. É nesse caminho curto que você queima 1000 etapas. Exatamente. E né? que você então, deixa tipo de assim, pensar. Exato. E não tem nem problema você queimar essas etapas, não. Não tem problema. O problema é você começar daí. Porque para sair daí, tu não sai nunca mais. Exatamente. Isso aí. Então, assim, essa coisa de EDO, de faz assim, faz assado, tu não lembra. Vai cair naquela coisa que todo mundo fala. Eu não lembro de nada da matemática da escola. Por quê? Porque é isso. Muitas vezes é uma série de queimação de etapa e chega lá não sabe nem calcular aumento de 20%. Não sabe calcular. Porque vai pegar uma coisa e não vai produzir nenhum significado. Aí prefere chegar na calculadora e escrever mais 20%. Se não tiver aquela função mais 20% na calculadora, a pessoa não faz um aumento de 20%. Exatamente. Por causa disso. Isso aí. Entendeu? Então, exatamente. Essa coisa me despertou aqui um negócio, fiquei até nervoso ouvindo a Geisa falando, porque realmente é uma raiva acumulada de EDO. Entendeu? Não faz sentido nenhum, vontade de mandar e-mail todo dia para a FRJ falando, tira, porque é quase uma obrigação. É mais visto como uma coisa chata do tipo, no final da sua graduação você vai ter que fazer a prova de EDO. Por quê? Não sei, mas vai ter que fazer. É mais visto como uma coisa chata que uma coisa que produz significado. Isso está errado. Sim. Devia tá mudando isso, sabe? Nem sei se no currículo novo vai tirar EDO, se vai mudar alguma coisa. A gente mudou alguma coisa assim, de cabeça eu não lembro, mas a gente mudou nem falo para tirar, não. Só falo que, assim, da maneira que está, é melhor não ter. Sabe aquela coisa? Da maneira que está, é melhor não ter. Perfeitamente. Exatamente. Então é isso. Fica dentro do sequinho gravado. É isso. Tá, tô até tendo... Eu já falei um monte desse negócio de EDO, e o conteúdo de EDO, porque EDO, do jeito que ele é dado, até na engenharia e tal, ele é focado em métodos de resolução. Esse negócio de método de resolução que você usa, fator integrante, até fator integrante nem tanto, mas outros mais bizarros, é irrelevante na discussão de EDO. E mesmo que seja irrelevante,
pelo menos assim, bom, se há uma matéria que tem como objetivo produzir um método para resolver alguma coisa, a prova, no mínimo, tem que ser com consulta, porque você, em sã consciência, vai sempre consultar os métodos para determinadas equações, não vai tirar aquilo da sua memorização. Então, nem para ser uma coisa que te ensine a fazer uma coisa metodologicamente, tipo, vou consultar aqui qual que eu tenho que usar, qual a fórmula, porque se tu errar o procedimento, já ferrou tudo, né? E não vai ser assim fora da prova. Então, até nessa lógica de, beleza, vamos aceitar uma coisa mais, vai ser o cálculo mesmo, ensinando a calcular determinadas coisas, nem assim funciona, porque a própria avaliação não condiz com essa coisa mais quadradona. Exatamente. Isso. Eu já falei aqui, né? Eu acho que eu já comentei que uma vez eu fui na reunião de equipe de EDO e que as pessoas discutiam como, julgando assim, os exercícios melhores de EDO, que eles consideravam melhor, são aqueles cuja resolução recaía numa integral mais complicada. E tipo assim, literalmente a pergunta é, o que você acha que isso, vamos dizer, até para usar uma palavra ruim, mede se a pessoa está entendendo que é uma EDO ou não? Zero, né? Assim, não tem nada a ver. A questão matemática de EDO não é isso. É questão de comportamento assintótico, são outras coisas, ou numérico, enfim. Mas estou até tendo ideia aqui, Tadeu, de falar um pouco de EDO em análise 2, cheio de ideias. Que dá para falar umas coisas bem bacanas. Assim, ligando, porque o que eu quero fazer na parte derivada, que eu acho uma aberração também na graduação, é que cálculo não conversa com álgebra linear. Então, na verdade, o que eu quero fazer na parte derivada, já que vai ter mais tempo em análise 2, é fazer uma articulação de cálculo com álgebra linear. E EDO entra muito nisso, entendeu? EDO linear, né, principalmente. Alexandre, que a questão da derivada, a polissemia da tangente, exatamente, que tangente tem outro sentido, né? Que é assim, que o sentido de tangência que a gente fala quando fala de derivada não é o mesmo sentido de tangência quando a gente fala de tangência a círculo, porque não é um sentido geométrico, é um sentido analítico, é o sentido limite. Então isso causa também uma limitação. Enfim, peraí, rapidinho, Marcelo, trazer situações que saiam da normalidade, que costuma ser aprendido no estudo de continuidade, é um ponto a ser pensado, exatamente, no ensino de cálculo. Exatamente, isso aí, que são aquelas, por isso eu gosto de dar exemplo daquelas funções bizarras. Porque eu vou te dizer, até porque acho que foi alguém que comentou aí, você fica muito preso àquela ideia lá do cálculo 1, né? E os exemplos que você colocou ajudou um pouco a desconstruir essa coisa que, vou ser muito sincero, estava muito arraigada, né, pelo tempo que você viveu, né, a apresentação dessa forma, e me faz pensar nisso, que acabam pensando nessas dificuldades que vão surgindo ao longo da própria disciplina de cálculo, por conta esse formato, né, dessa apresentação, essa forma de olhar esse conceito, né, de apresentá-lo. Exatamente, então a ideia é desarraigar, é isso mesmo. Isso aí, eu estou vendo várias pessoas concordando com o Tadeu, com a Geisa. Alguém mais quer falar? Que pessoas que escreveram no chat, Luciana que levantou a mão, mas alguém mais quer falar? Assim, várias pessoas, Hugo, Pedro, que escreveram coisas no chat. Então, Luciana. Não queria comentar, né, sobre essa questão da intuição, né, que a gente, quando deixa de usar, né, a gente perde tanto em tantos campos da vida, né, não Sim. só no estudo. Por exemplo, eu no meu doutorado, lá na modelagem, sei lá, foi uma cacetada de matéria de física, e como aquilo era difícil, né? Como a física é difícil. Eu acho. Até a Geisa falou aí que o professor dela de EDO, até procurar referências dele, o cara é da física, né? O quanto que eu, Luciana, acho difícil resolver um exercício de física, porque eu não tenho a intuição para achar alguma coisa. Tem uma situação ali para resolver, minha cabeça não tem a liberdade, não se sente
liberta o suficiente para achar alguma coisa, porque a minha cabeça é tão dura. A minha cabeça é tão dura no sentido que eu só penso, eu só acho que eu só posso pensar alguma coisa se eu tiver pleno domínio sobre as hipóteses, sobre... Eu não me permito vagar sobre alguma coisa, é muito difícil para mim. Então, essa questão da intuição, agente matemático, a minha formação específica, eu perdi tanto disso durante a vida, isso me faz tanta falta. E às vezes o formalismo... ele, assim, não é um defeito do formalismo isso, é um defeito de como a gente é educado matematicamente, que a gente é educado de uma forma que, como se o formalismo, muitas vezes, ele oculta a intuição. Tem uma frase, uma vez o Cássio me falou isso, há muitos anos atrás, assim, que eu estava falando da regra de L'Hopital, né? E uma vez ele falou assim, antigamente eu sabia a ideia intuitiva da regra de L'Hopital, depois que eu aprendi a demonstração, eu desaprendi a ideia intuitiva. Hoje eu não consigo mais... Ele falou isso. Isso tem mais de 10 anos. Mas ele falou isso. Hoje eu não consigo mais explicar a ideia intuitiva quando eu estou dando aula de cálculo 1 da regra de L'Hopital. Isso tem mais de 10 anos, porque ele já saiu da UFRJ há mais de 10 anos. Quando ele era... Enfim. É isso. Mas isso não é o formalismo... Você fugir dessa dualidade, mais uma vez, não isso não quer dizer enfraquecer o formalismo. É que o formalismo ele fica no lugar errado, do jeito que a gente é ensinado, do jeito que a gente é formado matematicamente. Acho que é isso. Beleza? Então, continuando. Posso continuar? Mais alguma observação? Certo. Então, olha só. Outra coisa que eu quero falar é que isso aí eu não botei a demonstração, tá? É uma demonstração praticamente igual a outra que a gente já viu, que é assim como... Já tem erro ali, ó. Falei pra caramba, não é isso. Não é X pertencente a D, X pertencente a D'. Tá cheio de erro de copy e paste esse PowerPoint aí. Mas olha só, ali no enunciado é X pertencente a D', tá? Então, esse teorema aí é o teorema análogo, assim como tem uma caracterização de continuidade por sequência, tem uma caracterização de limite por sequência também, né? Que é a mesma ideia. Que quando eu tenho uma sequência convergindo a x0, as imagens correspondentes tendem a A, né? Se isso acontecer, sei somente se o limite da função é A. Beleza? Então, é o teorema análogo, que a demonstração também é praticamente igual, que a gente já... Então, eu deixei essa demonstração como exercício. Beleza? Tranquilo? Alguma pergunta sobre aquele teorema? Tá. Posso continuar? Então eu botei aqui outras letras com essa melodia, que são as definições dos outros tipos de limite. Por exemplo, essa definição, a definição que a gente viu, né? É a definição de limite com x0, com x tendendo a x0, que é igual a A, onde x0 e A são números reais. Agora, tem outros tipos de limite, né? Que, na verdade, não é nem outros tipos de limite. É que a palavra limite é usada em cálculo, em análise, em matemática, para querer dizer conceitos diferentes. Então, aí não é nem outro tipo de limite, é outro conceito que também é identificado a palavra limite, certo? Que, obviamente, são conceitos que têm coisa em comum, porque eles têm a ver com a ideia de aproximação, né? E a ideia de aproximação que é descrita formalmente por aquela melodia do para todo epsilon. Só que, né,
É outro conceito que fala de aproximação, mas é um conceito diferente. Tranquilo? Da mesma forma que a gente fala, quando a gente falou em sequências, que tender a um número real é convergir e tender a infinito é divergir, mas a gente usa o termo tender e usa o termo limite para ambos, tá? Mas são conceitos diferentes, beleza? Aqui é a mesma coisa. Aqui a gente não vai falar que a função converge a infinito, vai falar que a função diverge a infinito. Tranquilo? Beleza? Agora, como é que a gente escreve a definição para isso? A gente escreve a definição... para a gente saber como escreve a definição, é necessário o suficiente, vamos dizer assim, entender aquela melodia. Porque é a mesma melodia do para todo epsilon existe delta. E como é isso, então? Vai ficar assim, ó. Em vez de... vocês estão botando... Eu conheço o Augusto. Foi ele que foi seu professor, Geisa. O Augusto... Não, ela falou que foi o Cláudio Carvalhães, é o coautor aí, ó. Eu conheço também, mas não se aposentou, não. Cláudio se aposentou? Acho que não. Sei lá, 20 anos, não sei, não faço ideia. Acho que não, eles estão lá, o Augusto e o Cláudio, inclusive foram meus contemporâneos de mestrado na UFRJ. Estão lá, os dois são físicos, né? Mas enfim. Olha só. Bom, continuando aqui, ó. Então, o que muda aí na definição de limite infinito em relação à definição anterior de limite que a gente viu? Que em vez de eu ter... Ai, gente, eu botei errado aí de novo. Não, tá certo. Não, tá errado, sim. O que tá errado? Pronto, o exercício. O que tá errado nessa demonstração? Nessa demonstração não, nessa definição. Porque assim, o horário da gente está terminando, mas eu estou preocupado com vocês. Acho que eu vou escrever logo. Porque senão a gente não vai conseguir avançar. Peraí. Rapidinho. Ai, passou, calma. Nossa, passou muito. Semana... Aqui. Eu acho que semana que vem a gente não termina, porque semana que vem acho que tem um encontro com um grupo que eu tá indefinido ainda, e o negócio estamos em definição do que vai acontecer, e na outra semana a gente tem encontro com a galera de Recife. Tá? E aí eu também já tenho um outro... Pronto. Coisa que eu tô querendo marcar ou não. 20. Então assim, eu já tô com coisas na cabeça assim, pensando. Então, a gente pensava que tinha muito tempo, ela tem mais tempo, mas tu tá ficando cada vez mais curto. Pronto, agora sim. Porque eu fui montar um monte de coisa para fazer com vocês. Beleza? Só que é o seguinte, gente, eu não poderia trazer ou levar vocês... Agora sim. Então, o que acontece? O que eu mudei aí que estava errado? Mas eu fiquei copiando e colando as coisas e não me liguei. O que muda aqui? Em vez da função, nesse limite aí, que é o limite no infinito, em vez da função estar convergindo para A, ela está divergindo a infinito. Convergir a A quer dizer o quê? Convergir a A quer dizer que os valores da função ficam arbitrariamente próximos de A, concorda? Beleza? Agora, se eu falo que ela tende a infinito, que ela diverge a infinito, não faz sentido dizer que a função fica arbitrariamente próxima de infinito. Não existe próximo de infinito. Beleza? Justamente tem a ver com aquela discussão que a gente estava falando antes, quando a Luciana perguntou do conjunto aberto fechado. Não existe próximo de infinito, não existe se aproximar de infinito. Então, tender a A é se aproximar de algo. Tender a infinito é se afastar de tudo. É justamente isso. Não é se aproximar de nada. Então, em vez de eu ter quer dizer, na outra, quando eu tinha para todo epsilon, eu queria dizer que, como eu disse, a função fica arbitrariamente próxima de A. Então, para todo A.
tender a infinito é ficar o quê? Não é ficar arbitrariamente próximo de infinito, é ficar arbitrariamente grande. Certo? Então, essa definição, essa expressão matemática, ela expressa esse sentido aí, né? Os valores de f ficam arbitrariamente grandes para valores de x suficientemente próximo de x0. Então, aquele para todo m maior do que zero, ele expressa essa ideia de ficar arbitrariamente grande. Beleza? E o existe delta, né? Tal que x menos x0 menor do que delta, expressa a ideia de ficar suficientemente próximo. Beleza? Ficou claro isso? Tá? Certo? Então, o que essa definição, com essa linguagem matemática simbólica, e ela quer dizer isso, que quando eu digo que o limite com x tendendo a x0 de f de x é infinito, eu quero dizer que os valores de f, né, de f de x no caso, ficam arbitrariamente grandes para valores, então eu vou me aproximando de x0, e quando eu vou me aproximando de x0, os valores de f ficam arbitrariamente grandes. Tá beleza? Alguma dúvida? Tá. Então, com isso, né, se vocês entenderam essa melodia, com essa melodia, vocês podem escrever as definições, porque essas definições elas têm letras diferentes, mas elas têm a mesma melodia. Vocês podem escrever essas definições aí, por exemplo, que o limite, né, essa que está em cima é a definição de limite infinito, certo? A primeira que aparece no exercício é limite no infinito, certo? Que é limite quando x tende a infinito é igual a A. A segunda é limite infinito e no infinito, tá certo? Que é o limite quando x tende a infinito é igual a infinito. Depois a outra é um limite lateral, e eu botei dentre outros, que aí a gente pode fazer combinações dessas coisas. Eu posso fazer limite lateral, limite infinito lateral, limite menos infinito, posso fazer, né, pela esquerda, pela direita, enfim, mas todas elas têm essa mesma melodia. Então, só como exercício, vocês querem falar, podemos falar oralmente, como seria o primeiro, esse primeiro do item A, que não tem item A, mas como se fosse o item A do exercício, que é limite com x tendendo a infinito de f de x igual a A. Posso falar esse? Assim. Certo? Então, pensando nessa melodia, o que isso quer dizer? Limite com x tendendo a infinito igual a A. Essa expressão aí, ela quer dizer o seguinte, presta atenção, que os valores de f ficam arbitrariamente o quê? Próximos de A para x suficientemente grande. Concorda? Beleza? Então, quando o x vai ficando suficientemente grande, f de x vai ficando arbitrariamente próximo de A. Tá? Então, essa primeira, ela quer dizer isso. F de x, os valores de f de x ficam arbitrariamente próximos de A para valores de x suficientemente grandes. Beleza? Como é que eu traduzo isso em simbologia matemática? Posso falar? Olha só, para todo epsilon maior do que zero, existe m pertencente a para todo epsilon maior do que zero, existe m maior do que zero, tal que x maior do que m implica f de x menos a menor do que epsilon. E aí? Tranquilidade total? Esse dado que eu coloquei aí. Repete o final, por favor. Para todo epsilon maior do que zero, existe m
maior do que zero, eu estou com um M maiúsculo, tá? Igual da definição anterior. Para todo epsilon maior do que zero, existe M maior do que zero, tal que x maior do que M implica módulo de f de x menos a menor do que epsilon. Certo? Beleza? O que eu ia falar? Tá. Só a observação, né, que as letras em matemática, elas desempenham papéis e é tipo um ator, né? Tipo a Renata Sorrafa no Véu de Nazaré, né? Tem alguns atores que eles têm personagens recorrentes e que às vezes você tem dificuldade. Por exemplo, essas novelas aí tem ator que só faz personagem mau. E às vezes tem dificuldade de ver ele em outro papel, né? Assim. E aí, tipo isso aí, o epsilon, né? Ele desempenha um papel também. Eu poderia. E qual é o papel? É de um número muito pequeno, né? Muito perto de zero, né? Eu poderia colocar o epsilon em outro papel, mas eu ia estranhar, né? Esse M maiúsculo, né? Os dois estão escritos assim, né? Epsilon maior do que zero, delta maior do que zero e M maior do que zero, né? Só que esse delta maior do que zero, ele quer dizer um número próximo de zero. O M maior do que zero, ele quer dizer um número grande, né? Beleza? Tipo assim, quando eu falo vetor, eu vou usar U e V, né? Se eu usar, sei lá, L, M, eu vou achar estranho, né? Então, só essa observação. Beleza? Enfim. Eita, esqueci de uma coisa também. Que era para eu ter escrito aí. É mesmo, podia usar, né? C cedilha. Seja C cedilha igual. Vou usar isso mesmo. Pode escrever, eu nunca pensei nisso. Incrível. Né? Mas tinha outra coisa que eu ia falar aí que eu esqueci, que eu ia escrever aí que eu esqueci, tá? Que é o seguinte: para cada uma dessas definições que essa que eu enunciei aqui e as outras que eu estou botando como exercício enunciar, para cada uma delas existe um teorema de caracterização por sequência também, análogo àquele que a gente viu. Então, por exemplo, qual seria o teorema de classificação, de caracterização por sequência para essa definição aqui? Certo? Como é que, né? Estão entendendo o que eu estou falando? Correspondente a essa definição, eu consigo enunciar um teorema que diz que esse limite é infinito se e somente se alguma coisa relacionada com sequência. Tá claro isso? Qual é o alguma coisa, então? No caso, vai ser o seguinte: quando eu tiver uma sequência tendendo a x0, xn tendendo a x0, isso vai implicar o quê? O que vocês acham? Que o yn vai tender a quanto? O yn vai explodir. Isso, vai tender a infinito, concorda? Certo? Então é tipo isso aqui. Ai, cadê? Ai, um perigo. Pronto, travou o PowerPoint. Mas é tipo esse teorema aqui que a gente viu antes. Agora, tá, não vai nem para frente nem para trás, mas beleza. Esquece. Ah, não, tá aqui. Não, tá não. É esse aí mesmo. É tipo esse aí, né? Só que esse aí é a caracterização de f de xn, limite de f de xn igual a A. Se fosse limite de f de xn igual a infinito, em vez de A ali, teria infinito. Beleza? Certo? Então, para cada uma dessas definições aí, corresponde um teorema de caracterização por infinito. Então, outro exercício é enunciar as definições e enunciar os teoremas correspondentes também. Tudo isso é um exercício para, tipo assim, ver se vocês entenderam esse ritmo, que é comum a todas essas definições. Beleza?
Alguma pergunta sobre isso? Tá tranquilo? Certo. Então, não vou começar a falar sobre isso agora, tá? Mas só preparando para a nossa próxima e última aula de análise 1. A última coisa que falta a gente falar é sobre esses invariantes topológicos, né? Que foi aquele item. Então agora, nessa parte aí que a gente vai falar na quinta-feira, a gente vai retornar àquela discussão de invariantes topológicos que a gente falou lá em topologia, que são aqueles dois que estão escritos aí, né, de compacidade e conexidade, beleza? E a gente vai falar como eles se traduzem no caso da reta. E eles se traduzem, como eu já falei, né, a preservação da conexidade, ela se traduz na reta pelo teorema do valor intermediário. Então, o teorema do valor intermediário, ele diz essencialmente que uma função contínua de R em R leva intervalos em intervalos, certo? E a preservação da compacidade, como ela se traduz na reta? Ela, quer dizer, não é bem que ela se traduz nesse caso, mas qual é a expressão dela na reta? Ela tem uma consequência, vamos dizer, para a reta que é importante, que é conhecida como teorema de Weierstrass, que é o teorema que diz que toda função contínua definida num conjunto compacto tem um máximo e um mínimo, né? Então, basicamente, isso é uma consequência direta do fato de que uma função contínua leva compactos em compactos, só que compacto na reta é limitado e fechado. Então, se ele é limitado, ele vai ter um supremo e um ínfimo. Se ele é fechado, esse supremo e o ínfimo é máximo e mínimo. Então, basicamente, né, a preservação da compacidade, no caso particular da reta, ela se expressa por essa propriedade que é muito importante. Toda função contínua contém um máximo e um mínimo. E esses dois teoremas são importantíssimos, inclusive para falar de derivada, né? Que a gente vai falar em seguida, em maio, né? Beleza? Então, o que a gente vai fazer na última aula? Para cada um desses teoremas, né, o teorema do valor intermediário e o teorema de Weierstrass, eu vou apresentar para vocês dois caminhos possíveis para demonstração. E o que eu quero discutir é, vamos dizer assim, entre aspas, o que vocês acham que são as vantagens e desvantagens de cada um deles, porque um vai do macro para o particular, né? Então, né, eu começo demonstrando isso aí num espaço métrico qualquer, certo? E coloco os teoremas como corolário, certo? E no outro caminho, eu demonstro diretamente os teoremas. Então, eu demonstro só no caso particular, sem situar no caso geral, certo? Já adiantando, uma vantagem de não olhar para o caso geral é que o papel da propriedade completude fica mais explícito quando a gente olha diretamente no caso particular. E quando a gente olha no caso geral, ele pode ficar escondido. Beleza? Mas, enfim, isso é uma discussão para quinta-feira. Alguma dúvida mais? Então, show. Vou só consertar esses errinhos e atualizo o PowerPoint lá. Se vocês quiserem, até quinta-feira, podem olhar essa parte final, tá? Então, valeu, pessoal. Boa tarde, beijos. E até... Valeu. Até quinta, até mais. Você não, Ronald, até amanhã. Beleza. Até quinta.